Professor, tirou uma dúvida, eu entrei na aula agora, o senhor estava conversando aí com o Daniel, aí eu peguei só o final da conversa, você estava conversando a respeito de outro trabalho, o senhor passou outro trabalho, eu não entendi direito. Não, eu acho que ele está falando do último trabalho que foi passado para a segunda nota. Ah, tá, Você já entregou tá já. certo, tá ok. O... Aí o que eu estava dizendo? Ah, sim. Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné, no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, como um curso de extensão ligado ao grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica, NUCLASS, da UFC. Nós estamos aqui trabalhando aqui nossa penúltima aula, né, do semestre do grego 3, e nós devemos começar o grego 4 lá em setembro, lá por volta do dia 15 de setembro, nós devemos estar iniciando, né, o grego 4. Quem está acompanhando as aulas poderá, e está entregando alguns trabalhos, poderá continuar. Quem não entregou ainda, tem que falar comigo para ver se vai entregar alguma coisa, né? Para poder continuar. E também, se alguém tiver alguém que queira se inscrever para o grego 4, pode conversar comigo, que se já tiver já uma base para o grego 4, tem que já ter já pelo menos assim um grego 1 e um grego 2, né? Alguma coisa assim, né? Para poder não ter dificuldade, né, de acompanhar, né? E a pessoa pode também ver as gravações das aulas desse semestre ou dos outros para poder tentar, nesse mês e meio que acompanhar, né, o ritmo da turma para lá em setembro se juntar com a gente. Se vocês quiserem me mandar algum e-mail, podem me mandar aí para Gilson, normalmente o meu e-mail que eu uso mais simples, né? Espera aqui. Gilson gmail.com. Esse aqui é um que eu uso normalmente. E que. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se aparece para vocês, mas eu acho que deu para entender, né? Gilbson, Gilbson, gmail.com. Então, normalmente esse é o e-mail que eu uso Está assim. aparecendo, professor. Pois é. É o que normalmente eu uso no dia a dia. Tem outros mas esse é o mais simples. É o que eu mais acompanho. E a pessoa pode entrar em contato comigo e tentar falar se gostaria de ir. E também tem as outras turmas, né, que vão continuar, né? As turmas a turma do sábado da manhã, a turma do sábado à noite, de grego 1, que é a introdução, e do grego que vai continuar para o grego 2, e do grego 5, que vai continuar para o grego 6, que é o grego avançado. E para quem é de Fortaleza, no semestre que vem, deve também começar uma turma de oficina do alfabeto grego, que é um curso mais simples de introdução à introdução e que vai ser oferecido numa igreja no bairro do Antônio Bezerra, mas eu ainda não tenho mais detalhes. Eu vou ter mais detalhes lá em setembro. Mas a novidade assim para o próximo semestre que eu estou sabendo é essa. Quanto assim as turmas online, as que eu vou tentar continuar oferecendo essas 3 turmas no próximo semestre.
Mas, como eu disse, vão ser agora as turmas dos semestres pares, né? O grego 4 para vocês, segunda e terça das 9 às 10, e no sábado o grego 2 de 8 às 12, que é a introdução, e o grego 6, que é o avançado, de 7 às 9 no sábado à noite. Então, estamos aqui já encerrando, né, o semestre, ter mais essa aula e a próxima manhã. Então, nós estamos aqui no capítulo 15, beta do método Atenazi, né? Temos aqui um mapa semelhante àquele que lá na versão italiana, né, que mostra como era que foi a batalha em Salamina, né? Entei Salamine Mache, que mostra, né, o mapa da Grécia, né, com a Baía aqui, né, de Eleusis, e a Pacúquia, a Baía de Pacúquia, né, e aqui você mostra, tem esse Palúquia, melhor dizendo, aqui tem essas flechas mostrando aqui a defesa dos gregos, né, que está marcado com o G, né, e aqui os barcos aqui nesse estreito, e aqui P1, P2 são a frota dos persas atacando, né, onde é que eles estavam posicionados, e aqui P3 estava fazendo esse caminho aqui de para lá, para cá, para um lado, para o outro, e P4 estava, a parte da frota estava posicionada aqui no estreito de Megara. Aí aqui, tudo isso em volta de Salamina. Aí aqui tem uma legenda, Ré Entei Salamine Macher, que é a batalha em Salamina. Temos aqui um vocabulário, algumas palavras. Ele deu Anesten, que é eu me levantei, e Anastas, que é tendo se levantado, né? Tá a gente viu esse verbo na aula passada, né? Anesten. E aqui estamos vendo ele aqui no auristo, né? E aqui no participo auristo. Blapto, que é eu machuco, né? Alguma coisa como eu firo. Ou outras traduções como eu faço mal. Eu causo dano, eu prejudico. Aí aqui ele está dando aqui, ele está começando a dar as formas, o que é chamado em gramática de formas principais. Mas aqui esse blapsas não é e esse anastas não é uma forma principal, é o participo do auristo. Ele está dando, né, o presente, o futuro e o auristo, a primeira pessoa, né? Blapto, blapso e blapsa. Mas eu acho que na partir do próximo volume, né, no volume 2 do Atenazi, ele vai começar a dar 6 formas, que eu tenho uma certa dificuldade de lembrar. Eu sei que uma outra deve ser o perfeito e a outra deve ser o perfeito passivo, uma coisa assim. O aoristo passivo. Mas são 6 formas que ele vai começar a dar. Por enquanto ele está dando 3 das formas principais. Aí ele deu também outro verbo, um verbo contrato em ômicron, delosso e delossa, e o participo aoristo, delossas, que sim, ele traduziu como eu mostro, também pode ser usada como eu demonstro, né? no raciocínio, né? Lógico, filosófico. Ele deu também outro verbo, contrato em ômicron. Nessa unidade aqui, um dos pontos gramaticais são os verbos contratos em ômicron. Aí deu eleutero e eleuterosso e eleuterosa, né? E o verbo eleutero e o participo aoristo eleuterossas. Então eu liberto, né? Eu ponho em liberdade, uma coisa assim, né?
Aí isso aqui vai contrair, né? No, no presente vai contrair, não vai ficar eleuteró, vai ficar lá eleuteró, com acento circunflexo em cima do ômega, né? No futuro, o ômicron alonga, né, para ômega, e um sigma fica entre os dois, entre a vogal, né, a vogal do radical, né, o ômicron alonga para e o sigma fica no meio, né, eleuterosso. E no auristo, também a vogal do radical alonga para ômega, mas isso não é no auristo, isso aqui é um auristo primário, né? Não é secundário. Aí tem o sigma, né? O sigmático, e o alfa fica no final, eleuterossa, que seria uma coisa como eu libertei, né? Então aqui eu liberto, eu libertarei, eu libertei. Eu bato, eu firo, eu ferirei, eu feri, né? Eu mostro, eu mostrarei, eu mostrei, tendo mostrado, né? Que tendo levantado também, e que tendo ferido, né? Tendo libertado, eleuterossas. Continuando aqui. Ele dá também empipto, como eu caio sobre, caio dentro, né? Eu ataco. Empipleo, como eu navego contra, né? Pode ir com dativo ou com acusativo. Com dativo sozinho e mais a preposição eis, mais acusativo, né? Aí, naumaquel, eu luto por mar, né? Eu luto num barco, né? Peiral, que seria eu tento, né? Eu faço uma tentativa. Eu atento. Aí, pistel, ele dá com eu acredito, eu estou confiante em alguém, né? Eu confio. E aí, com Ros, com essa conjunção Ros, né? E o Ros acaba sendo traduzido como um que. Então, eu acredito que alguma coisa, né? Aconteça, né? Simpipto, simpipto é tipo cair junto, né? Então, eles seriam tipo simpipto seria chocar-se, né? Eu me choco, eu colido, né? Colido com, vai com o dativo. E aí os substantivos roagon, o agon é uma espécie de luta, uma competição. Às vezes, na terminologia do teatro, pode ser uma espécie de um debate, né? Entre os personagens. Areté é a excelência, a virtude, a coragem. Rothoribus seria o alvoroço, comoção, né? O cosmos é o cosmos, mas também é a ordem, né? A boa ordem, a arrumação. Cosmoi é em ordem, né? Assim, organizado, às vezes até enfeitado. Professor, então por isso que Oi. cosmético faz sentido, em vez de enfeitar. Você falou, mas ficou meio abafado sua voz. Pode repetir? Posso, olha o fone de ouvido aqui que fica ruim.
a palavra cosmético, então faz sentido. Por Sim, enfeitar. sim. Isso, exatamente. Você achou aí uma palavra cognata, né? Opa! Fala aí, gente, para ver se o negócio aqui não quebrou. Parece que não quebrou, não. Ainda tá funcionando. Vou ter essa caixa de som aqui para ver se eu tô escutando alguma coisa de vocês. Mas continuando aqui. Eu só rapidinho que eu não anotei que o Torobus é o que mesmo? Repete. O que é mesmo? O que? O Torobus. Thorobus Rotórobus. é uma comoção, é um barulho, né? É uma alvoroço. Ah, tá, valeu. Já tinha aparecido já pra gente, mas aqui ele deu assim assim para você decorar. Tomeros é uma parte, né? Tumeros. É um substantivo da terceira declinação. Isso aqui vai dar vai dar uma palavra no grego moderno para banheiro. Mas aqui acho que é com a parte de uma coisa, de um todo, né? Aí Ronecros, que é um cadáver, né? Um morto. Renike é a vitória. Repatriz seria a pátria, a terra dos pais, dos antepassados. Ropeplos é uma roupa, um peplo, né? É uma roupa que é feita com um retângulo de tecido, né? Amarrado, não é costurado, ele é dobrado, enrolado no corpo e preso, né? Por um cinto, por umas fivelas. Aí, Hoprógonos, que é o ancestral, né? Aquele que gerou anteriormente, né? É alguém que gerou anteriormente, né? Res puder, aqui é relacionado a espeldo, né? É a pressa, né? Retike é a chance, a sorte, a fortuna. Retike. Aí, dexion seria direito na mão direita. Pedzos, ou pesdos, pedzé, pedzon seria a pé. Pantaku seria todo lado, né? Para toda parte. Todo lugar. Ros, aqui vai aparecer nesse texto aqui como que. Os nomes próprios vão aparecer Roaiskylos, que é o Ésquilo, que foi um escritor, um tragediógrafo, que ele participou dessa batalha, mas também escreveu peças, tragédias que ficaram famosas, que chegaram até os nossos dias. Reacia, aqui é no sentido da Ásia Menor, né? Ali para o lado, ali perto da Turquia, né? Persicos, persicon seria persa, né? O homem persa, a mulher persa, aquilo que é persa. Simonides é o Simonides, não sei se a gente diz Simônides.
talvez digam Simônides. Aí aqui, continuando aqui, aí temos aqui o texto. Aí o texto, ele começa assim. Eu vou ler aqui, começar a leitura. Passa ten nykta hoi barbaroi, enta kai enta ereson, tate stena filatontes kai tus ecplus. Então, toda a noite inteira, né, os bárbaros remavam para lá e para cá, para um lado para o outro, né, se enta, cai, enta, né, vigiando, né, filatontes, tatestená, tanto os estreitos, caitus ecplus, as rotas de fuga, as rotas de saída, né. Roi de Helenes es resicadzon, parasqueuadzomenoi, maquestai. Enquanto que os helenos, os gregos, né, ficaram quietos, né, em silêncio, se preparando para lutar, parasqueuadzomenon, noi, maquestai. Epeide proton remera egeneto, quando primeiro surgiu o sol, logo que surgiu o dia, perdão, quando primeiro surgiu o dia, né, logo que o dia surgiu, pro quorum roi bárbaroi está estená. Eles se aproximaram, né, os bárbaros se aproximaram dos estreitos, né. Aqui teve uma crase, né, esse pro no começo tem uma espécie de um acento não, um diacrítico que parece um espírito brando, mas está marcando uma crase entre o pro e o e, né? Então é um imperfeito, né? Então pro é pro e, ele é uma crase, uma contração para pro quórum. Então estavam se aproximando, né? Avançando, né? Para dentro dos estreitos. Esta stená. Pisteuontes hos raidios melusi nikessei dos Helenas, acreditando, né, que facilmente estavam prestes a vencer os gregos, os helenos, né, melusi nikessei dos Helenas. Exaifnes, de repente, de boen megisten ecusan, um enorme grito, um grito muitíssimo alto, ouviram. Hoste mala efobunto, de maneira que sentiram muito medo, tiveram muito medo, efobunto, né? Mala efobunto, né? Muito medo tiveram. Roigar Helenes Cosmoi Cromenoi eis Machen pro Corum, pois os gregos, né, usando da ordem, né, Cosmoi, né, aqui a ordem, né, Cromenoi, usando, né, da ordem, avançaram, né, eis Machen para a batalha, né, caepitos barbaros pleontes, e contra os bárbaros navegando, Tom Paiana e bom, e gritando, né, o grito de guerra, Tom Paiana. O grito Tom Paiana é o grito de guerra, pode ser traduzido também como peã. Continuando aqui,
ruto de roais quilos, ro poietes, ros cai autos, os tos teimakei parem, tus helenas poiei, epitus barbaros, epipleontas. Aí, dessa maneira, é o poeta Ésquilo, né? Que também ele próprio estava presente na batalha, né? Aqui o assim o aqui deu assim, tipo, faz aos gregos contra os sobre os faz aos gregos contra os bárbaros navegando. Então, aqui o poiei talvez queira dizer descreve, assim, embaixo tem assim, descreve. Ah, Viviane? Não estou te ouvindo. Ela está sem o microfone, professor. Sim, sim. O que foi que ela disse? Deixa eu ver Falou, aqui. professor, seria navegar os gregos em direção aos bárbaros. Alguém lê aí, por gentileza. Pronto. Navega, assim, porque, assim, ficou assim, o negócio é porque o poiei tá lá depois, né? Aí o poiei, ele vai dar, assim, tipo, normalmente é o faz, né? Compõe, faz, né? Mas só faz sentido se for descreve, né? Então, assim, dessa maneira, o poeta Ésquilo, que também estava ele mesmo presente na batalha, descreve, né? Aí, então, se for aqui, descreve quem? Os bárbaros ou os gregos? Então, se for os gregos, vai ser descreve os gregos navegando contra os bárbaros. Né? Porque aqui está antes, né? Helena descreve, né? É porque então literalmente seria assim: faz o Ésquilo, né? Faz tus Helenas, né? O Roaesquilos poiei tus Helenas epipleontas navegando, epitus barbaros, tentando arrumar como é que seria, né, a ordem em português, né? Então, dessa maneira, o Ésquilo, o poeta, que também estava presente na batalha, faz os gregos, os helenos, navegando contra os bárbaros. Sim, sim. Quem estava navegando, né, são os gregos, né, Epipleontas. Mas o problema é porque causa um pouco de confusão, porque tá tudo no acusativo, né, tus barbaros, tus Helenas, né. Aí eu me confundi um pouco também. Mas agora que você falou faz mais sentido. Aí ele diz assim, poiei, ele faz. Então, na verdade, é como se ele descreve, né? Ele faz nas palavras, com as palavras, né?
Aí o que ele diz assim, com as palavras dele, né, o Ésquilo? Todexion men proton eutactos keras regeito cosmoi deuteron do paz stolos. Aí ele diz assim, a direita primeiro, né, em boa ordem, né, boa ordem, ele conduziu. Aí a Keras aqui parece ser a. Como é que é uma. É um termo naval, né, ou militar, né, Keras aqui. Keras aqui eu acho que deve ser tipo a ala direita. Então é assim. Então a ala direita primeiro em boa ordem conduziu, né, ou em boa ordem, de maneira ordenada, conduziu em ordem. Tem duas vezes uma ideia de ordem, né? Que é o eutactos e o cosmoi, né? Então, você pode tentar... Professor, Oi. essa ala poderia ser bordo? Como é? O Keras? Você está falando? É o Keras? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O termo de barco poderia ser bordo? Vamos ver aqui. E bordo é a direita. É um flanco, né? Apareceu aqui como ala, como flanco. Tem a ideia também de chifre. Chifre. Sim. Mas aqui eu não sei se pode dar essa ideia de qual foi a ideia que você falou? É a ideia de bordo, que borda é a direita, bom bordo é a esquerda. Não, mas eu acho que aqui é mais do que isso. Ele está falando assim do corpo do exército, né? Então, ele não é bem só isso, não. Ele seria, né, um braço do exército que ele está chamando aqui, né? Ou do exército ou de um rio. Ele deu aqui no dicionário também. Deixa eu ver se eu procuro aqui no outro dicionário em português para ver se eu acho aqui mais alguma coisa aqui. Ele deu chifre de animal, presa, defesa de elefante, braço de rio, e aí ala de frota, coluna de exército. Aqui a gente vai ter que ser um desses dois. Ala de frota ou coluna de exército. Tá mais para ala de frota, né? E também vai dar muita coisa assim como trombeta, copo, arco, né? Uma ponta de chifre, né? Mas aqui é o sentido de ala de frota, né? Aí, então seria uma coisa assim, né? A ala direita, né? Primeiro, bem, tá bem, dá para dizer assim, bem enfileirada, né? Talvez, bem enfileirada. Não é infantaria, é porque eles estão em barcos. Eles estão em barcos, é uma batalha naval. Ele está descrevendo uma batalha naval. Então, ele está dizendo aqui que a ala direita, né, da frota bem enfileirada, né, conduziu
estava conduzindo em ordem, ou melhor, conduzindo não, estava liderando, né? Estava indo à frente, né? Em ordem. Aí Deuteron Ropaz, Deuteron Dopaz Stolos. Aí a segunda aqui, né, seria não, em segundo lugar, toda a aqui a frota, né, Stolos, a gente viu no outro texto, né, toda a frota Eperxe Corei, né, saiu contra, né, uma coisa assim, né, saiu contra. Em segundo lugar, toda a frota saiu contra Caiparen, Romu, Cluien. E estava presente. Não, estava presente não. Aqui não era presente não. Aqui era para ser aqui no Romu, eu não sei o que ele deu aqui, deve ter dado embaixo aqui, junto, né? Aí é que ele deu parém, não como estava presente, mas era possível. Era possível esse cliente, ele deu como ouvir. Era possível ouvir junto, né? Cai parém, Romu, cliente. Então era possível junto ouvir Polen Boen, né? Um grito alto. E aí ele diz aqui o que era o grito alto. O grito alto era esse, o grito de guerra dos gregos. Ó pai des Helenonite, ó filhos dos gregos, dos helenos, esse ite, aqui eu não lembro se é uma coisa como vai, vão, ide. Então jovens dos gregos, filhos, crianças dos gregos, ide, eleuterute patride, eleuterute de, libertem a pátria, libertem, pai das gunaicas teonte patroned hede. Então, crianças, mulheres, dos deuses ancestrais, ou dos deuses dos pais, Hede. Esse Hede aqui, deixa eu ver se ele deu Hede. Assim, os como é que chamam? Os santuários dos deuses ancestrais. Tecas te progononin hiperpantonagon. Aí, Tecas, deixa eu ver aqui, né? O que é o Tecas? Tecas é túmulos. E os túmulos dos ancestrais. Porque ficou estranho, porque aqui ficou patron, né? Dos deuses. Ficou assim, tipo, os santuários dos deuses patrícios, talvez desse para dizer assim, patriarca. Como é que a gente diz? O que guarda, né? Talvez desse para dizer assim, patriarcas, dos deuses patriarcas, dos deuses patronos, dos deuses santuários dos deuses patronos.
túmulos dos ancestrais, e agora por todos lutando. Nyn hyper pantonagon. Agora a luta é por todos, né? A luta por todos. A Vivi estava sugerindo deuses geradores. Sim, né? Não, mas o problema é porque aqui tá mais para pais, né? E aqui é que tá mais para geradores, né? É o túmulo dos geradores. O Tecas, que são os túmulos, né? Aí. Os progonos geradores, no caso, né? Isso, os progonos, né? Que seriam os geradores, os ancestrais, né? O patron, patroion, que seria, né? Os pais, né? Os deuses pais. Ele deu aqui, né? Porque ele botou aqui ancestral e ele botou lá ancestral lá também. Mas eu acho que ficaria melhor patrono aqui e aqui alguma outra coisa como ancestral ou geradores, né? Continuando aqui, ver se ele... Aí aqui, assim, rutos roi helenes toi persikois tratoi prosebalon kai entois estenois sin pipontes enalmacron oligoi pros polus. Dessa maneira, então, os helenos atacavam, né, o exército persa e nos estreitos, chocando-se, lutavam poucos contra muitos. Roi de bárbaroi caiper pleistas e contesnaus, e os bárbaros, embora tendo muitíssimos navios, o que dinanto passaitas nausin rama crestai, não podiam todos os barcos usar ao mesmo tempo. Kai hoi men helenes tas protas ton barbaron naus eblapsan ecatedisan tossaltei spudei prosbalontes hosteroi baibaroi malafobumenoi etreponto. Então, e aí, e os helenos, né? E os helenos, os primeiros barcos dos bárbaros ou feriam, ou chocavam, né? Ou causavam dano, né? Ou afundavam. Então, atacando com tanta pressa, de maneira que os bárbaros temendo muito, viraram, né? Etreponto, kai epeironto, ekfigem, e saíram para fugir, para escapar, né? Uma coisa assim, né? Aí entalta de pleistos egeneto thoribos. Então, né, nesse momento, né, houve, né, um enorme tumulto, alvoroço. Haigar ton barbaron nes alelas enepipton, pois os barcos dos bárbaros
eles caíam uns sobre os outros. Haimen ectes maques peiromenai ecfigein. Sim, aquilo ali acho que é tentando, epeironto, tentando e fugir, né? Eles tentavam fugir. Aí e elas, aí aqui dos barcos, né? E os que tentavam fugir da batalha, eles Haide esten maken procorusai. Eles quem é que estava caindo uns sobre os outros? Eram os que tentavam fugir da batalha e os que avançavam para dentro da batalha. Haide esten maken pro corusai. Então, esses dois, os barcos persas estavam chocando, se batendo, né? Caindo uns sobre os outros. Os que estavam tentando sair da batalha e os que estavam tentando entrar. Telos de Pantes roi bárbaroi e Felgon. E no final, todos os bárbaros fugiam o Deni Cosmoi Cromenoi, usando nenhuma ordem, né? Usando nenhuma arrumação, né? Roi de Helenes Diocontes Pleistas de Naus Catedisan. E os helenos, perseguindo muitíssimos navios, afundaram. Cai Pantacu menen nauáguia, Pantacu de necroi, rosteten talata uketi exen idein, rutosun emaconto, reos nix egeneto. E em todo lugar havia nauáguia, deixa eu ver aqui o que é nauáguia. Em todo lugar havia naufrágios, nauáguia. Haviam naufrágios, em todo lugar haviam cadáveres, de maneira que o mar não mais era possível ser visto, era possível de ver. Assim, então, lutaram até a noite chegar, até que a noite chegou. Rutos une maconto, reos nix egeneto. Aí, aqui, deixa eu ver aqui. Esse é o finalzinho. Deixa eu ver. Ainda tem mais um pouco. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Esse trecho tá grande. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler mais. É grande, eita. Acho que hoje... Deixa eu ver se eu leio só mais um trecho aqui e continuo amanhã. Endetutoi, e nisso, enquanto isso, Hoixerxes ekatidzeto epi onktoi tini engis testalates ten maken teómenos. Enquanto isso, o Xerxes
sentava, né, sobre uma colina, né, uma certa colina próxima do mar, observando a batalha. Episteu egar hos raidios nikessusi hoi persai, pois acreditava que que facilmente venceriam os persas, que os persas venciam facilmente. Egno egar tas testikes udegno tientoi enoi ekusin hoiteoi alaei hybrei ecreto, pois ignorava a sorte, a fortuna, e não sabia o que os deuses pretendiam, tinham em mente, mas sempre usou de hibris, usou de orgulho, usou de insolência. Hibrei ecreto, usou de orgulho, né? Sempre foi orgulhoso, né? Sempre agiu com orgulho, né? Deixa eu ver se eu consigo ler mais um pedacinho aqui. Gnus de hoti nikosimen hoi Helenes hoi de barbaroi apofeugusim, sabendo que os helenos venciam, né? Estavam vencendo, né? E os Rui de Barbaro apofeugo-se, e os bárbaros estavam fugindo, Aneste Caitus Peplos Erexen se levantou e rasgou as vestes, rasgou os peplos. Enaporia egar megistenen, pois estava em enorme perplexidade, com grandes problemas. Apolessas garto nauticon, uketi edinato siton pareken toipeidson stratoi megistoionti, pois perdeu a frota e não mais podia entregar grão, alimento para o exército a pé, a infantaria, enorme sendo, que era enorme. Megistoi onti. Tus menun strategus ekeleuse, ton pedzon straton agei katagen prostenacian, autos de apefigen udiromenos. Então ele mandou os generais conduzirem o exército a pé, né, a infantaria por terra, Catagen, prostenaciam para a Ásia Menor, e autos de apefigen odiromenos. Ele mesmo fugiu lamentando. Rutos un hoi Helenes tus persas nikessantes ten relada eleuteras erosan. Dessa maneira, então, os helenos, vencendo os persas, libertavam a Elade, a Grécia. Caidecai entoi toiergoi hoi Atenaioi pleistais te naus parescon ton Helenon kai pleisten edelosan areten. E em particular, né, e isto né, nisso, né, nesse trabalho, nessa tarefa,
os atenienses, né, tinham a maioria das naus dos gregos e mostraram a maior virtude. Hoste existin aletos legen, hoti hoi atenaio ten relada essosan. De maneira que é possível dizer verdadeiramente que os atenienses estavam salvando, né, a Grécia. Kai uk hekista ho Temistocles hos strategos on Atenaios malista aitios en Tesnikes. E aí, assim, aqui eu não sei se é... E não é... E não menos Temístocles, que sendo um general ateniense, com certeza foi responsável pela vitória. Tesnikes. Kai uk hekista, que hekista que é menos, né? O menos, mínimo, não por menos, não, como é que a gente diz isso mesmo, hein? Não é, não no mínimo, não por menos, como é que a gente fala? Alguma coisa como isso, né? Que ele está dizendo que, não, que o Temístocles foi muito responsável, né, também. Então, só que ele diz assim, não menos. Agora, como é que a gente diz isso? A gente tem uma expressão em português para dizer tipo isso, não por menos, não menos responsável, né? Dá para te arrumar, arrumar assim, dizer assim, e não menos responsável, Temístocles, que era um ateniense, né? Com certeza foi pela vitória, né? Uma coisa assim. Tudo epigrama. Não sem motivo? Não sem motivo, porque tem uma expressão que diz assim, não por menos, não menos, né? Já está dizendo, professor, não menos importante. Isso, tipo isso, né? Não menos importante, né? Não menos importante foi Temístocles, né? Que era general, né? Muitíssimo, e foi muitíssimo responsável pela vitória, né? Uma coisa assim. Aí, to epigrama, tois atenaios, tois entutoi, toi polemoi, apotanusin, egrapsen Rosimonides poietes on Aristos. Esse epigrama, né, para os atenienses que nessa guerra morreram, escreveu Simônides, poeta excelente, que era um poeta excelente. Esto kalos tineskein aretes meros esti megiston. Se o bom morrer é a maior parte da virtude, Chemin ek panton tuta peineme tiken.
alguma coisa assim como a Peineime deu, né? A sorte a sorte nos deu isto, nos deu isto de todos, reladigares peudontes eleuterien periteinai, pois se apressando para libertar, não sei se é para libertar, né? Se apressando para libertar a Grécia, ele se propôs se apressando para libertar a Grécia. Ela colocou, ela nos premiou, daria para dizer assim, nos coroou, né? Ela coroou, se apressando para libertar a Grécia, ela coroou nós que jazemos com morte, com louvor imortal. Uma coisa assim, cromenoi elogiei agerantoi kemeta agerantoi cromenoi eulogiei. Jazemos assim, imortal, né? Sem envelhecer, né? Sem envelhecer, né? Usando elogios, né? Assim, uma coisa assim, tipo, mantendo o louvor, né? Nós jazemos imortais, recebendo louvor, né? Uma coisa assim, né? Aqui tem que dar um trabalhinho, porque é poesia, né? Então não é tão simples assim, não. Né? Deixa eu ver mais. Tem mais alguma parte? Ou aqui foi o finalzinho? Não, foi o finalzinho. Pronto. 10 e 12, amanhã a gente fala dos pontos gramaticais aqui. Uma coisa simples assim, são verbos contratos. Ponto gramatical aqui, contratos em ômicron. Então amanhã a gente dá uma olhadinha aqui nos verbos contratos em ômicron. Tá bom?